Tem lágrima, E já né? que vocês falam de casório, como que Moranguinho apareceu na tua vida? Que ela é de São Paulo, né, irmão? Ela é de São Sim. Paulo. Ela é de São Você, Paulo. você carioca? Como é que Pois aconteceu é, isso? igual ele fez com o Chris Brown, ele fez comigo. Para! Ah, tu meteu essa não, Ele ia hein? atrás de você. Foi até ficou Atibaia. vindo atrás. Ele falou que ele determinou pra ele, essa mulher vai ser minha, de É qualquer mesmo? jeito. Vocês se conheceram aonde? No Rio, No Rio. É, de fato, no primeiro momento de uma festa, É, mas a gente não trocou ideia, não falou nada. é. Depois, num programa na Record, lá no Rio de Janeiro, no Wagner Monte. É que aí Wagner eu já Montes. percebi que os olhinhos dele estavam brilhando. Já tava de olho, é. É, ele já tava meio... Mas o mais foda foi que, assim, a gente conversou também meio rápido. Aí eu tinha marcado o clipe Chantilly, e engraçado, né, cara, que tinha uma menina que tinha sido chamada pra fazer pela equipe mesmo. Aham. Até Pra participar do clipe. até pela minha assessora na época, mas não rolou. A menina não tava rendendo e tal. Eu falei, porra, não tava dando o que o clipe precisava, né? Porque a música é dançante, tanto quanto sensual e tal. Não dá pra ser meio morta a pessoa, né? Não tava rolando. Acho que a menina não tinha querido. Tá. Ela não tava à A vontade, química. de repente, Tá. ou não tem a interpretação. Não É, tem isso aí. HT, cara. Tava artificial. Exatamente. E aí vem a Ellen. E aí, curiosamente, depois as pessoas pensaram que, tipo, né, porra, a música já tocava há um ano, já tava muito explodida. E aí eu precisei fazer o clipe. Falei, pô, é hora de fazer o clipe. Mas, coincidentemente, né, Morango, né, Moranguinho, e o nome da música é Chantilly. Chantilly, porra. Isso é normal que combina. Então as pessoas até acharam que tinha feito Cara, uma coisa antes, armada. armada, Entendi, ou que a gente já entendi. tava junto. Mas não foi isso. E aí eu lembro que no clipe eu brinquei com ela e falei que ia fazer tudo de verdade, porque eu já tava... no meu casamento anterior, eu já não tava legal, você ligou? O casamento já tinha Já tido não muitos tava altos e bem, baixos, muitas separações, muita briga e tal. E aí eu lembro que em casa, porra, eu ficava pensando nela o tempo todo. E aí eu fiz gravamos o clipe, né? E eu brinquei, falei, vou fazer tudo de verdade e tal, já apaixonado, assim. Brincou nada. Não era brincadeira, não. Era sério. Era sério. Olhava pra mim de um jeito, o olho dele brilhava. É mesmo, que Pô, legal, a galera cara. da E aí? produção, a menina até que fez a minha maquiagem no dia, falou, pô, eu tinha que ter sido madrinha, porque eu vi tudo, né? O jeito que ele tava, assim, tão envolvido. E que, na época, aquilo me assustava um pouco. Porque... Porque ele já era, porra, já era topzera Não, também. naquela época ainda não. Foi depois disso que foi o estouro Não, pro mesmo Brasil, pro mas no Brasil. Brasil, no Rio, Era né? no Rio. Tá. Era no Rio Rio. já era bem grande, já era. Tanto que eu não É. conhecia o trabalho dele Tem aqui esse em São fenômeno Paulo. no Rio Tem, de... Eu tá. conheci ele lá no Rio, e aí Uhum. fui conhecer o trabalho dele. Nesse dia dessa festa que a gente se conheceu, ele tocou voz e violão. Tá. E foi nesse dia que eu conheci ele como cantor. Aham. E aí eu falei, nossa, que voz linda, né? Como ele canta O bem. cara E manda aí- bem, né? e a gente conversou um pouco sobre trabalho, né? Eu ia viajar, peguei um CD dele, ele me deu autografado. Eu pedi um CD pra eu levar pro contratante. Falei, poxa, eu tô indo pra Angola, vou fazer show lá. O contratante é bom, gosta de gente aqui do Brasil. Que Me dá legal. um CD seu que eu levo. Lógico. Né? De repente Porra. o cara te contrata. Naquele início, eu quis ajudar. Aham. Conversei com ele sobre assessoria, sobre coisas de trabalho, assim. Não te atraiu, Morango? Isso que eu ia Não. perguntar também. Você Não, não tava já meio de Não, olho? não, juro. No Não. Naldinho, no papai? Naquele momento, não. Não, Foi foi de coração. Foi de coração, foi um lance mesmo assim. Eu achei a voz dele muito bonita, sabe? Eu falei, caramba, eu falo isso pra ele, eu acho a voz dele uma voz muito bonita, um negócio bonito de se ouvir, sabe? Uhum. E a galera às vezes nem tem noção disso, porque as músicas que vão pra rua, pra pista, pra noite, é diferente de quando ele tá cantando uma música romântica, que você conhece, você consegue realmente sentir o que é a voz e o potencial que ele tem como cantor, né? Então eu consegui, nesse dia, como ele tava voz e violão, eu vi isso. Sentiu mesmo, Eu vi isso. Eu falei, caramba, que lindo. E aí a gente falou um pouco sobre trabalho, ele me deu esse CD autografado, não sei o quê. Eu viajei, e aí depois a gente não se falou mais, se encontrou nesse programa, Aham. e depois veio o convite pra fazer o clipe. E aí, no dia do clipe, eu via que ele tava, né, interessado, que Sim. ele tava envolvido. Tava querendo conversa. Tava querendo Tava conversa. querendo conversa. A gente foi tirar uma foto Ah. junto assim, antes da gravação, e ele falou assim pra mim, eu vou fazer tudo de verdade. E aí eu falei, ai meu Deus, né? E eu fiquei meia assim, porque eu achava, falei, só tá querendo me pegar. Uhum. Era o que eu achava, né? Naquela época, eu falei, pô... E eu falei, tá querendo me pegar, não vou dar nem ouvido. Mas ele foi Insistiu. insistente. Foi Chris Brown, foi Chris Brown. Foi Chris Brown. Foi com a- Equilibrado, tipo Naldo. Que com a legal. mesma- Mas quanto com a tempo de mesma molho você deu determinação. nele? Pô, assim... Deu molho? Tem que dar um molho, Aí né? no dia seguinte, foi o barato, foi esse. dia Depois seguinte, do Falei, pô, eu vou te clipe. levar no aeroporto.
Aí eu lembro que tinha colocado ela no hotel em Copacabana. Aí, na Barata Ribeiro, chegando no hotel, eu encosto o carro na esquerda. Eu vi uma floricultura. Eu falei, porra, é agora o momento que eu vou tenho. mandar uma flor. Parei o carro, pulei na floricultura. Falei, me dá um buquê aí, pá, grande, né? Aí, quando eu tava saindo, o guarda já tava... Aí eu falei... Pô, irmão, não esse fode, cara. né? Cheguei lá na porta do hotel, pã, quando ela saiu, eu... Aí eu comecei Então, aí nesse dia... Aí nesse dia, porque interfonaram e tal, não sei o que, pode subir, pode. Ele subiu, quando eu abri a porta, ele sacou do buquê de flores. Aí ali caramba, deu uma balançada. Eu falei, e agora, né? Eu não sabia o que eu fazia, se eu pegava as flores, se eu abraçava, se eu agradecia. Fiquei meio em choque. E aí ele começou a me ligar, constantemente. O pentelho Super Naldo. Não, ele ligava, ele vinha pra São Paulo. Mala pra caralho. E ele vinha... Pentelho me ligando. O Augusto sabe que o Augusto tá comigo desde essa época. Ô, louco, bicho. Ô, louco, meu. Ligando sem parar, meu. Né? Super Naldo tem que fazer a música, meu. Naldo Te insistente. ligo sem parar. Tá insistindo um pouco. Até eu te conquistar, meu. Até dá rima, viu? Começou a ligar, e ele ligava, e ele vinha pra São Paulo. O que ele fazia? Ele chegava em São Paulo, e aí ele ligava. Tá, tô aqui. Tô aqui em São Paulo, pô, Quero te hoje ver. tô de boa, vamos sair, sempre assim, queria conhecer E é São Miguel, Paulo. ele foi pra São Paulo só pra ir atrás, né? Algumas vezes eu acredito que sim. Ei, Naldo, fala a verdade. Sempre tinha alguma parada, mas é claro que eu tinha... Ela era a A prioridade. intenção eu tinha máxima a intenção de é, estar com lógico. ela. E aí ele ligava com essa desculpa. Tipo, pô, eu queria conhecer a noite de São Paulo, queria ir pra algum lugar e tal. Só que eu ficava fugindo dele. Porque, primeiro, né, vou falar porque saiu notícia, todo mundo já sabe disso. Ele era casado, né? Uhum. Ele era casado. Então eu falava, pô, esse cara tá só querendo me pegar e é só. Né? Eu não vou dar confiança pra ele. Então eu fugia. Pô, não, me Você liga dava mais uns tarde. miguezão? Eu ficava assim, me liga mais tarde. Aí ele ligava, eu não atendia. Ou quando ele ligava, eu inventava uma Ai, desculpa. que morango. Coitado do Naldo. Não, velho. mas o que acontecia naquele momento? Eu tava num momento muito bom da minha carreira. Eu tava, realizando os grandes sonhos da minha vida. Você tava fazendo o que na época, Moranguinho? Na época eu já era conhecido. Foi quando eu estourei como Moranguinho. Mulher Morango. Eu dancei, né? E Aham. saí, eu gravei um disco na época e eu trabalhava na época como cantora. Tá. Eu cantava, fazia shows, viajava o Brasil inteiro. E tava muito bem. Então eu falei, eu não preciso de um problema desse agora, porque isso é um problema. Né? Eu falei, eu não posso ter esse problema. Até certo ponto você tem razão. Era um problema. Eu falei, eu não quero. Então eu fugia. Eu fugia. E aí um dia ele me ligou e falou pra mim, muito sério, assim, eu preciso muito conversar com você, eu quero falar com você, eu não sei o que você vai pensar sobre o que eu vou dizer, mas eu preciso conversar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí eu dei meu endereço e ele foi. E quando chegou lá, ele abriu o coração. Uhum. Aí ele falou assim, eu tô apaixonado por você. Eu tô apaixonado por você, eu só penso em você, eu amo você. Eu faço Caralho, música pra Naldão. você, eu Aí durmo sim, pensando irmão. em você, eu acordo pensando em você. Eu quero casar com você. Eu me vejo Caralho. andando velho, segurando na sua mão. Caralho. Ele abriu tudo isso, tipo Aham. assim, que ele me queria pra vida dele. Bombardeio E do você, Naldo. cara, você com o e aí bocão eu- aberto, não, sem eu- acreditar. De cara, né? Choquei mais Caralho. ainda. Falei, caramba, e agora? Aí eu falei pra ele, olha, eu vou ser muito sincera com você. Talvez se eu estivesse te conhecendo hoje e soubesse que nunca mais eu ia te ver, eu ficaria com você. Um ficar, né? Uhum. Você me atrai, o tipo fisicamente. Falei, você me atrai. Mas você tá dizendo pra mim que me ama e você é casado. Não posso ficar com você. Naldo. Porque eu falei, eu não posso, né, arrumar um problema desse pra mim. Aí ele foi e falou assim pra mim, conversamos bastante e tal, a gente ficou horas conversando. E aí ele falou assim, no final de tudo, se eu não fosse casado, você ficaria comigo? Eu falei, ficaria. Mas nunca, meu Deus, pela vida dos meus filhos, nunca passou na minha cabeça que ele estava levando aquilo a sério. Sim. E ele levou a sério. Então, se eu não for casado, ela fica comigo. E aí foi o que ele fez. Tomou atitude. Ele pediu a separação. Separando casais, meu. Grande Morango. Olha aí as que revelações. não, foi né, punk, meu? tá, filho? Nossa Porra, senhora. destruindo casamentos. É? É, O casamento tava ruim, não. já. Tava ruim. É, o não. casamento bem dele lembrado. não O tava Naldo bem. mesmo falou aqui já. Hã? Lembrado, não tava legal, assim, a gente já tinha tido separações. Eu fui pai muito novo.
com 17 anos. Pô, e aí sim, irmão, já já começava mandioca, moleque. A favela já sabe como é que é. A favela a gente não brinca ali de serviço. O que menor são pintar, né, chapa meu? quente. E aí, assim, com essa questão da imaturidade, tanto eu quanto a mãe do meu filho, que hoje a gente até se relaciona bem melhor, graças a Deus, mas foi bem punk, né? A separação, até tudo se organizar, isso é difícil, foda. né? Isso é um bagulho... Foi fora porque eu tava no meu momento pica, sendo 01 do país, e aí teve declarações dela, muitas que não eram verdade, mas por conta desse episódio aqui, de eu chegar e pedir a separação, ficou uma mágoa muito grande do lado dela, eu até consegui entender, ficou uma mágoa muito grande, tanto dela quanto do meu filho, pá, mas depois tudo se resolveu, hoje a gente se dá super bem. Graças E na a Deus. época ela não entendeu, porque eu acho que na época ela achou que assim, como eu tinha feito o clipe com ele, que de repente tivesse Dessa época já acontecido tava- alguma coisa. Foi ali, não foi. E não foi. E não foi, foi. E não foi. E não foi, mas a gente já tinha tido muito, por inexperiência de ambas as partes, minha e dela, a gente já tido muito contratempo, É que os muitas dois eram separações. muito jovens, né? Então. Então, assim, a gente já tido, traumas e o caramba dentro do casamento. Então já não tava maneiro. E aí eu fiz isso. Eu queria, ter uma questão de sentimento, uma questão de estar feliz, né, mano? Assim, emocionalmente, no lado afetivo, no lado do amor na vida. E aí foi o que eu fiz. Acredito eu, que fui homem pra caralho, porque você chegar pra pessoa e falar quem é, falei que era Também com ela, acho. falei que, é Também isso, acho. isso, Não, isso, tu isso. tu falou, tô apaixonado, irmão. Paguei Falou a um preço verdade. foda. Mas fui homem. Falou a verdade. Entendeu? Não fiquei, tipo assim, traindo ela sendo minha amante, eu entendeu? Casado, não. Eu cheguei, pai, resolvi. Foi foda, porque paguei um preço alto. O negócio é que a semana termina e fala assim, não quero não. Então, aí você vê aí como eu que falo você- que... Cara, trouxa. beleza, não quero. Não, então, Não, você eu vê te como, enganei, trouxa. como é muito louco. É trola. Fica aqui de malandro, só serve malandro. Não, assim, ó. muito louco, Pegadinha, porque cara. na minha Muito cabeça, louco. quando eu falo ficaria com você, não era ficaria, tipo, eu vou casar com você, eu vou... Ficaria. Era, um ficaria. Dá uns beijinhos, tá tudo certo. Já pensou? E tipo assim, não deu liga, não Então, rolou química. e aí? O beijo não foi bom. Ele separou. O ticaracatica não foi bom. Oh. E aí? Como é que faz? É verdade, cara. Entendeu? Mas, Caralho, meu. né? Graças a Deus deu. Vocês deu estão quanto liga. tempo juntos? Fazer 13 anos. 13 Que anos. legal, meu. Moleque. Deu bom pra caralho. Deu 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 bom bom, pra né? caralho, Deu. porra. Que bom, né? Temos a Vitorinha, graças a Deus. E hoje tá tudo certo, mano. Graças a Deus. Até com a minha ex, com meu filho, a gente, tá Que bom, feliz, pô, em mas paz. Isso que é importante.